Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando hoje com mais uma aula de geografia. Hoje falarei aí um pouquinho sobre o sistema de transportes, ou seja, vou abordar de uma forma breve, certo? Não vou aprofundar, porque falarei mais especificadamente sobre cada uma nas próximas aulas, certo? Então, hoje eu vou abordar brevemente, só para que vocês possam entender um pouco sobre quais eram os tipos de transporte, superficialmente, certo? Mais para frente, né, no decorrer das aulas, nós saberemos aí com especificidade em relação a cada um desses meios de transporte. Bem, sistema de transportes, né, é o deslocamento, né, de pessoas ou de mercadorias de um determinado lugar ou de uma determinada distância. Dependendo da situação, esse meio de transporte pode ser também até a pé. Mas isso não envolve tanto aos meios que no qual falarei, certo? Então, pela natureza dos produtos deslocados, né, pela distância da deslocação, pelos fluxos que provoca, pelo modo ou meio de transporte a ser usado. Por exemplo, nós teríamos aí 4, né? Se fosse pelo modo, né, de transporte a ser usado, nós teríamos o rodoviário, o ferroviário, o aéreo e o aquático, ok? Então, esses seriam, né, os meios de transporte a ser utilizados, se no caso nós fôssemos aderir um desses, mas é o que na verdade é o que nós usamos no nosso dia a dia, certo? Bem, quanto à classificação, nós vamos ter o seguinte: quanto à classificação, que é o que vocês estão vendo aqui, nós vamos ter a modalidade de classificação de cada um destes, né? Nós vamos ter o terrestre, o aquático, né? Que cada um desses vai abordar uma classificação. No terrestre, nós vamos ter no terrestre? O transporte rodoviário, nós vamos ter o transporte ferroviário ou subterrâneo, né? O oleoduto ou gasoduto, certo? Que esses meios de transporte você vai saber na próxima aula o que abrange cada um desses, certo? E o aquático, nós teríamos o marítimo, o fluvial e o lacustre, certo? Então, na classificação, nós teríamos os terrestres, os aquáticos e, né, o aéreo, né, também, que está mais abaixo, certo? Mas quanto à forma, né, de cada um desses, qual é a forma de abordagem de cada um desses meios de transporte? Aí nós vamos ter o modal ou unimodal. O que é o modal? O modal é quando ele envolve apenas uma maneira, ou seja, ele envolve apenas um meio de transporte. Por exemplo, eu poderia pegar o transporte terrestre, né? Então, se eu falasse do transporte terrestre, eu estaria utilizando apenas o modal, certo? Esse transporte terrestre ele ia envolver, né, o transporte de caminhão, o transporte que envolve os serviços de meio de transporte, tanto faz ser de mercadoria como de pessoas. Então, ele vai ser chamado de modal ou unimodal,
certo? Quando eu venho aqui para o multimodal, né, eu vou envolver, quando eu falo do multimodal, eu vou envolver mais de um meio de transporte, né? Então, esse aqui eu já estou dizendo multi, que é mais de um, certo? Então, esse vai envolver mais do que uma modalidade, certo? Porém, ele é regido por um contrato. Olha só, ele é regido por um contrato, ou seja, são dois meios de transporte regidos por um contrato. Tipo, se eu quero que uma mercadoria chegue mais rápido, então eu vou, uma parte desse meu meio de transporte vai ser terrestre e uma outra parte desse meio vai ser o aéreo ou aquático, certo? Então eu vou usar dois meios, certo? Ou um terrestre e um A4, ou um terrestre e um aéreo, certo? Então eu vou utilizar dois meios de transporte. Eles têm ali um acordo assinado por contrato. E no intermodal? Quando eu falo do intermodal, eu vou, né, aqui no intermodal, eu vou utilizar mais de dois meios de transporte, certo? Aqui eu vou utilizar mais de dois, ok? Olha aqui, ó. Envolve mais do que uma modalidade, ou seja, né, quando aí é envolvido mais do que uma modalidade ou mais do que uma. Só que tem um porém. Esse aqui é diferente porque ele vai ser regido por mais de um contrato para cada modalidade. Ou seja, cada modalidade vai ter mais de um contrato, ou seja, dois contratos, para poder, né, eles se encaixarem de acordo com o que é pedido nesse meio de transporte, certo? E quanto à evolução desses meios de transporte? Quando a gente fala da evolução, né, nós vamos ter aí consecutivamente, né, nós vamos ter, principalmente, nós vamos dar a entender sobre, por exemplo, os meios de transporte que eram utilizados no passado, né, os meios de transporte da primeira revolução, os meios de transporte da segunda revolução e os meios de transporte na terceira revolução. Então, quando eu falo desta evolução do transporte, eu vou voltar lá no passado para que eu possa entender o meu presente. Lá no passado, lá na época do nomadismo, o meio de transporte utilizado era o quê? Era o transporte que a gente utilizava no deslocamento lá daquela época. O meio de transporte era o transporte que a gente utilizava, eram nossas próprias pernas, né? Ou seja, a gente ia andando lá naquela época, lá no passado, certo? Os nômades, eles iam, né, eles faziam a caminhada até determinado lugar, certo? Não havia esse meio, o meio era esse. Mas com o passar do tempo, né, as coisas foram evoluindo e foi se descobrindo meios e alternativas de chegarem a um determinado lugar que não fosse mais andando a pé, né? Então, começaram a primeira invenção, foi a invenção da roda, né? Como assim diz a história. E depois veio aí as carroças de boi, as carroças nos animais, a tração animal, como assim era chamada, certo? Então foi começando a evolução do transporte a partir dessa época. Vamos entender aqui o que diz esse processo, certo? Bem, desde os primeiros tempos da sua existência, que o homem recebeu a necessidade de se deslocar, que o homem percebeu a necessidade de se deslocar, né, entre vários lugares, ou seja, né, de um lugar para o outro. Durante séculos, os deslocamentos eram feitos
com recursos à tração animal, que é no caso que eu falei da carroça, no boi, no burro, no cavalo, no jumento e assim sucessivamente. À medida que evoluiu, o homem necessitou de meios que lhe permitissem deslocar-se entre dois lugares de forma cada vez mais rápida. Olha só, assim como, né, foi evoluindo, foi permitido ao homem a se deslocar de forma mais rápida, né, consecutivamente, aí com a chegada e a introdução de outros meios de transporte, né, na vida humana, certo? Bem, o que mudou com a Revolução Industrial? Vamos lá, na segunda, né, porque a primeira a gente viu que foi a introdução, né, dos meios de transporte a partir, né, do entendimento de que já era necessário introduzir meios de transporte para o deslocamento de mercadoria e também de pessoas. Mas o que mudou agora a partir da segunda, já que na primeira já havia os meios, né? A partir disso, o que foi que mudou? Né? O que é que nós vamos ter de evolução? Aí nós vamos ter o seguinte, né? Olha só, né? Vamos ter aqui a evolução, né? Aumentou o volume da produção de mercadorias necessário a transportá-los com rapidez. Olha aí, viu? A necessidade faz com que o transporte seja mais rápido, porque aqui já havia uma demanda muito grande desses meios de transporte. E para isso era necessário que esse transporte fosse mais rápido. Por exemplo, se lá na primeira revolução o transporte utilizado para essas mercadorias era só simplesmente o aquático, por meio, né, do navio, e no terrestre era apenas as locomotivas ou o trem, né? Então, o trem ou a locomotiva e os navios. Então, havia ainda, né, uma espera, havia ainda tempo, demora, entendeu? Então, era necessário ter-se aí transportes mais rápidos. E aí vem aqui na segunda revolução, né, com a entrada desses meios de transportes mais rápidos, que foi principalmente quem? Veio aí os transportes rodoviários e veio aí também outro meio de transporte que foi com significância bastante além mesmo e colocado para que o sistema se tornasse mais rápido, né, o aéreo, certo? Embora ele já havia acontecido antes, porém não como um meio de transporte, mas como cenário de guerras. Onde isso aconteceu? Na Europa. A Europa, ela incentivou o transporte ferroviário, né? O desenvolvimento das suas próprias redes e as ligações com os países vizinhos. Rudolf Diesel, né, inventou os motores de explosão, né? O Rudolf Diesel inventou os motores de explosão, certo? E incrementou, né, o transporte rodoviário, né? Incrementaram também o transporte rodoviário. Ou seja, a Europa era considerada uma das pioneiras no desenvolvimento tanto da primeira revolução, né, quanto agora na segunda. Ou seja, ela continuava ativa, né, nesse desenvolvimento, principalmente para que fortalecesse a revolução cada vez mais. Vamos entender agora a próxima etapa, que é já na terceira revolução, né? O que mudou com a terceira revolução industrial? Bem, Henry Ford, ele lançou o modelo T, que foi a confirmação da era do automóvel, ou seja, um grande criador aí, né, do automobilismo foi o Henry Ford, que é aquele chamado aí o Fordismo, certo? Então, o Henry Ford, ele foi um aí dos prepulsores dos criadores de automóveis.
Transporte rodoviário. Passageiros ganham terreno face ao seu mais direto concorrente, o comboio de desenvolvimento de redes de transporte. Olha, ganhando a concorrência, né, em meio a vários outros meios de transporte, ou seja, o transporte rodoviário, ele chega aqui para dar uma base de sustentação maior, principalmente para retirar um pouco de circulação a questão do trem e também dos transportes marítimos, como são os navios, certo? Mas quem mesmo saiu de circulação foi os meios de transporte ligados aí ao trem, certo? Que acabaram saindo de circulação devido à entrada aí do transporte rodoviário. Até mesmo porque na época era considerado mais lento, né? Hoje, embora alguns lugares tenham aí, né, a circulação de trem, tem até um nome aí chamado de trem-bala, certo? Em alguns lugares aí. Temos também o transporte aéreo, né, que alcança notabilidade, particularmente após a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando foi que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 até 1918. Então, com isso, o transporte aéreo alavancou, né, e cresceu consecutivamente. O transporte aéreo torna-se a forma de transporte mais moderna e que mais rapidamente se desenvolve, né? O transporte de água também, né, que são as canalizações, que hoje são usadas desde os tempos remotos. Vamos ter também o transporte de petróleo bruto, né, que é um meio de transporte utilizado com exclusividade somente para estes fins, para poder não ser colocado aí como um dos grandes poluentes. Então, esse meio de transporte, ele é um meio de transporte que ele é uma canalização, e esse tipo, né, ele é bastante utilizado para transportar tanto esse produto do petróleo, como outros meios aí, outros produtos também bastante inflamáveis. Aqui vamos ter transporte de gás natural, rede de gasodutos que servem para casas e indústrias consumidoras. Olha só, né? Esse gás natural, que é o gás bastante utilizado, né? Ele também é transportado via aí, canalização, certo? O que trouxe a modernização dos transportes? Bem, o que trouxe a modernização dos transportes, nós veremos aqui o seguinte. O aumento, né, da capacidade de carga, a velocidade, a acessibilidade. Ou seja, o que trouxe essa modernização, né, a capacidade, quanto à capacidade de carga que a gente vê aqui, né, nós vamos entender que, por exemplo, o transporte terrestre de cargas, o carreta, caminhão, ônibus, entre outros, né, eles têm uma grande capacidade. E além disso, também tem velocidade, certo? Então, entra aí essa questão da capacidade de levar muitas mercadorias ou até muitas pessoas. Também tem velocidade, né? E também tem a acessibilidade, né? Que é uma das palavras-chave para implementar bastante a questão da capacidade e a velocidade, certo? Então, o grau de facilidade com que se pode chegar a um lugar a partir de outros, tendo em conta o tempo e o custo da deslocação, ou seja, o tempo e o custo do deslocamento.
aí se agrega, né, dois fatores. Nós vamos ter o fator consumo e nós vamos ter o fator tempo. Quando eu falo do consumo, eu vou agregar principalmente a questão do valor, certo? O custo da passagem ou o custo daquele transporte, daquela mercadoria até aquele lugar, e o tempo que vai durar. Então, eu vou fazer uma análise se dura menos tempo e se o custo é bastante acessível para que eu possa transportar, certo? Então, isso agrega valores. Quanto à diminuição, por exemplo, da distância, que é o tempo, e a distância ao custo. Vamos entender a distância ao tempo. Tempo que é utilizado para percorrer uma determinada distância, né? Ou seja, se por exemplo, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer um estudo, eu vou entender se o caminhão leva 3 dias para chegar a um determinado destino e custa valor X. Agora eu vou fazer o estudo de, por exemplo, se essa minha mercadoria pode ir de helicóptero, eu vou fazer o estudo de tempo e eu vou fazer o estudo de custo, certo? Então, eu vou calcular e vou poder processar para ver qual é o valor mais adequado e significativo, e também com relação ao tempo de chegada, certo? Então, agrega aqui o valor a todos esses, né, para que eu possa ter uma definição de custo de cada um desses produtos a serem deslocados. Então, tanto o tempo quanto o custo, né, é uma questão para ser agregado aí ao meio de transporte. Ou seja, eu preciso entender qual é menos que leva, por exemplo, que demanda menos custo para mim e que também, dependendo do tempo, pode ser muito mais vantajoso. Então, são esse tipo de acessibilidade que a gente tem que pensar na hora de planejar um deslocamento de um lugar para outro, certo? Então, na próxima aula eu voltarei falando principalmente aí sobre um dos meios de transporte, que é, por exemplo, vou falar mais voltado ao transporte terrestre, certo? Para que vocês possam entender melhor esse meio, né, essa rota. Agora eu falei de um modo geral e breve. Na próxima eu volto falando de um dos meios de transporte, que é o terrestre. Na próxima aula eu volto falando de outro meio de transporte, que é, por exemplo, o marítimo. Na outra eu falarei, né, do transporte aéreo no geral, para falar sobre ele com exclusividade, ok? Bem, vou ficando por aqui, bons estudos e uma boa semana a todos. Que Deus abençoe e que vocês, né, possam aí estar ligados. Não vou colocar atividade hoje não, tá? Hoje será somente a aula e que vocês tenham uma folgazinha por enquanto, né? Porque eu só vou colocar a atividade a partir de talvez na terceira aula, certo?